Boa noite, pessoal. Mais uma live Pneumopato. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Gustavo Melges, que é radiologista torácico, discutir um pouquinho sobre o papel da patologia e da radiologia no diagnóstico clínico das doenças pulmonares. E aí, tudo bom? Como é que tá? Muito trabalho nesse pré-natal? Trabalhando bastante, não tem jeito. Acabei de sair, cheguei aqui em casa agora há pouco. Mas faz parte, né? Faz parte. Então, hoje eu queria conversar um pouquinho, né, sobre a interação aí da radiologia e da patologia no diagnóstico das doenças pulmonares, né, e principalmente da correlação, né, que a gente tem feito bastante lá no HC, e eu acho que isso é bastante produtivo, tanto para o patologista e o radiologista, mas principalmente para o clínico, no caso, o pneumologista, né? E aí eu queria saber a sua opinião. Você está trabalhando agora num laboratório da cidade, né? Como que você Isso, eu vê? trabalho em alguns lugares da cidade. Então eu queria que você se apresentasse, né? Que a gente nem se apresentou por causa desses problemas técnicos, para o pessoal aí que não conhece a gente. Queria que você se apresentasse Uhum. um pouquinho dessa questão. Ok. Bom, meu nome é Gustavo Cabreira Melges, tá? Eu sou radiologista torácico. Eu sou formado aqui da FMRP USP, eu fiz especialização em radiologia torácica do HC e sou médico contratado também do HC, né? Então, minha área principal de atuação é principalmente radiologia torácica e eu também faço um pouquinho de cardiovascular, né? Aqui na cidade, em geral, eu trabalho em dois principais lugares, né, que seria a Documento, que é ligado ao São Francisco, agora Rap Vida, e eu também trabalho no Hospital no São Lucas e também no Ribeirão. São Trabalha. essas as áreas de maior atuação. E no seu dia a dia, você tem contato com a patologia, assim, fora do HC ou Olha, fora? sinceramente, fora do HC é bem diferente, né, como funcionam as coisas, viu? A gente tem um feedback, é um negócio que é muito mais difícil. Graças a Deus, HC, a gente tem um mundo que é bem integrado entre eu, você, patologia, o clínico. A gente consegue fazer uma busca ativa no prontuário, ver os dados clínicos do paciente, ver toda a parte laboratorial. E isso, infelizmente, fora do HC é uma coisa que é muito difícil, né? Eu não tenho nem acesso aos dados clínicos completos do paciente, a maior parte das vezes, né? E mesmo quando eu faço um diagnóstico, a parte do feedback, da patologia, ou até mesmo do clínico é difícil, né? Só os casos que a gente gosta muito, que aí eu tenho que ir atrás do patologista para ver o que está acontecendo, porque é difícil realmente. Mas aí no caso, por exemplo, de doença intersticial, como que você faz o laudo? Porque aí fica mais complicado, né? É muito complicado, né? Eu acabo pegando e fazendo só a partir da radiologia, né, da Sociedade Fleischner do documento de 2018, né? E a gente entrega para lá, ó, o que eu estou vendo na radiologia é esse padrão radiológico. Agora, pegar e fazer o que a gente faz do multidisciplinar, de fazer tanto a parte clínica, o clínico, ó, eu estou com esse paciente, ele tem um histórico de pH. A radiologia, eu olho e muitas vezes falo, ó, isso daqui é um padrão de diagnóstico alternativo, né, mas eu pegar e ter essa correlação é muito difícil, né? E mesmo os pacientes que vão para a biópsia, muitas vezes eu nem sei que foram para a biópsia, né? Então é pior ainda. Deixa eu explicar para o pessoal que talvez não está tão habituado, né? Então, nas doenças intersticiais pulmonares, a gente tem uma reunião multidisciplinar aqui no HC, em que participam os clínicos, os pneumologistas, os radiologistas e os patologistas, e a gente discute cada caso profundamente. E isso que o Gustavo está falando é que uma coisa é o laudo escrito, onde você coloca os fatos, vamos dizer assim. Mas nessa reunião a gente consegue colocar também não só os fatos, mas também o nosso feeling, né, a nossa impressão, porque às vezes um padrão radiológico é um determinado padrão, mas
o radiologista pode tender para um ou outro diagnóstico etiológico conforme a discussão, né? E a mesma coisa a patologia. Então, é esse feeling de cada especialista que às vezes acaba chegando a um diagnóstico mais aproximado do paciente, né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para aumentar a acurácia diagnóstica, né? E é recomendado pelas sociedades aí de tórax, flagelo, de ser feito, né? Que é a discussão multidisciplinar, né? Exatamente. A maior parte das sociedades, né, recomendo ainda mais em fibrose pulmonar, que eu acho que é o maior exemplo que a gente tem, assim, uma boa integração de todas as especialidades, né, para pegar e chegar no que é o melhor para o paciente, né? Inclusive, os próprios documentos, eles falam até como que deve ser mais ou menos essa reunião e como que a gente deve lidar com esses tipos de casos para a gente chegar no diagnóstico final, né? Porque mesmo nas porcentagens de casos que a gente tem, eu falo diagnóstico alternativo a PIL, você vai dizer muitas vezes que esse caso pode ser PIL. Né, o padrão patológico é de PIL e o clínico vai concordar totalmente com você, né, por causa muitas vezes da evolução desse tipo de paciente. Né? Então, esse é um exemplo fantástico, né, do quanto que é necessária essa correlação que a gente tem entre o clínico, o radiologista e o patologista quando chega nos finalmente de precisar e chegar para uma biópsia. Né? Não, e uma coisa que eu acho legal, que o pessoal também perde um pouco, é o seguinte, que a gente vê, né, quem já viu minhas aulas e quem já discutiu com a gente aqui, é que a patologia e a radiologia, elas se complementam, né? Então, eu falo que a radiologia é meu Waze, então, eles mostram para mim todo o mapa, né? E aí eu vou lá naquele quarteirão, que é a biópsia, e falo, não, aqui realmente, no número 435 tem um foco fibroblástico, no número 230 tem um panicâmio, né? Então isso, o clínico vendo isso, eu acho que faz com que, quando ele olha a tomografia, porque nem sempre também o clínico tem a tomografia, tem o radiologista para ver, né? Às vezes é ele, Deus e a tomografia, né? Quando tem até, né? A gente ouve muito pneumologista falando isso, né? Então, às vezes você tendo esse aprendizado do que aquelas imagens tomográficas podem representar na patologia, isso já pode dar uma luz muito grande para o pneumologista, né? Ou até mesmo para o clínico, se não tiver o pneumologista. Mas eu acho que esse filigrana, né, que a gente está desenvolvendo ou vem fazendo aqui no HC, eu acho que isso é muito, muito salutar, porque às vezes até imagens que às vezes passavam batidas, né, com a comparação com a patologia, hoje a gente fala, não, essa imagem pode até ser aquilo, né, que a gente vê. Né? Então eu acho que isso amplia o leque diagnóstico não só do radiologista, mas também, principalmente, do clínico, né? Sim. Eu acho. Mas eu acho que, exatamente, essa parte do feedback tem outra coisa, que é exatamente como a gente cresce junto, né? Tem muitas coisas que há 5 anos atrás eu podia olhar e falar para interno também, as coisas acabam mudando, né? O padrão de diagnóstico antigamente era outra coisa, né? Que antigamente era o indeterminado, não, era o que a gente estava discutindo na última reunião que a gente teve, né? Como até a nomenclatura muda, porque nosso entendimento dessas próprias alterações vão mudando conforme vai passando o tempo, né? E até revisitar esses casos, a gente vai aprendendo muito com o feedback da própria radiologia, até mesmo do pneumologista, para o entendimento. Esse honeycomb aqui, na verdade, eu podia não ter falado que realmente isso aqui não era um honeycomb verdadeiro, né? Então, eu acho assim que já teve alguns quadros lá até de possível PIL e tal, e que depois olhando a patologia e a toma, a gente, né, vê que não era bem um honeycomb, talvez uma bronquiectasia de ditação mais dilatada, e isso tem impacto no diagnóstico, né, que de PIL para outro diagnóstico, né. Então eu acho que isso aí é bastante
importante, e assim, não só em esteticista, né, a gente também tem um tumor board, que a gente discute os casos de oncologia, de tumor, né, de conduta aí da cirurgia torácica, e eu acho que essa reunião é tão dinâmica quanto a de intersticial, né, no sentido de prover para o cirurgião não só as hipóteses diagnósticas conforme a imagem, e depois até com a biópsia, com a patologia, mas também orientar ali a conduta cirúrgica, né? Como vai ser tirada aquela lesão, se é ressecável, como é ressecável. E esse tipo de reunião você tem fora, ou pelo menos algum cirurgião conversa com você sobre as condutas aí cirúrgicas de alguma cirurgia, assim, ou não? Isso também não... Olha, não é comum. De vez em quando eu também trabalho com o Federico aí fora, né? Que também é o cirurgião torácico que a gente trabalha. E nesses casos muito difíceis, ele geralmente, Gustavo, o que você acha disso daqui? O que pode ser isso daqui? Você acha que está mais para infecção, está mais para neoplasia? Que isso daqui é outra coisa que a gente cai muito no tumor board, né? Que é exatamente isso. Será que isso daqui pode ser infecção? Será que isso daqui é neoplasia? E isso, o radiologista muitas vezes acaba ficando um pouquinho vendido, né? Por causa de alguns padrões básicos de que algumas neoplasias podem dar, né? Então, sim, a conversa com o cirurgião é muito importante para saber se o paciente ele tem alguma clínica infecciosa, ele não tem alguma clínica infecciosa. Essa é a primeira parte da conversa aí, né? Tá, ele não tem nenhuma clínica infecciosa, ele tem uma imagem, e essa imagem, ela pode ser uma neoplasia. O que a gente vai fazer com isso, né? Essa é outra parte do nosso tete-a-tete com o cirurgião, no manejo desses nódulos e dessas alterações inflamatórias, né? E mesmo depois que a gente manteve, eu acho que isso daqui é neoplasia, aí essa é outra parte, né, do manejo cirúrgico da lesão. Essa é uma lesão que é infiltrativa da parede torácica, ela é uma lesão muito central, que vai ser difícil fazer uma ressecção disso daqui. Isso aqui é uma lesão que pega 2 lobos, que eu vou ter que fazer uma lobectomia, ao invés de uma pneumectomia, né, ao invés de fazer uma lobectomia. Então, aí fora, eu não tenho muito disso daí em geral, né? Só quando eu tenho um cirurgião como o Federico, que ele quer tirar essa dúvida pessoalmente, de uma maneira mais rápida, aí ele me aborda. Mas no São Francisco, por exemplo, eu não tenho tanto contato com os cirurgiões, e é uma coisa que é muito importante, né? Apesar que isso é outro problema, né? Eu já ofereci para eles a possibilidade de fazer, nem que for mensalmente, essa reunião, mas eu acho que eles também são ocupados e não conseguimos fazer essa reunião para decisão desses pacientes. Então, de novo, outra coisa de como no HC as coisas andam melhor é também esse tete-a-tete que a gente tem. Né? Sim. Eu acho que a interação é muito importante, né, para você ter um resultado final mais satisfatório e, assim, eu acho que também, talvez, um caso mais simples, né, talvez não precise tanta interação, mas num caso que a coisa fica de média a alta complexidade, aí eu acho que é importante, né, a gente ter essa discussão. E assim, eu já vi alguns casos, né, que a equipe optou às vezes até por operar, tinha que operar mesmo, mas no fim não era nem tumor, né, sem fazer biópsia, por exemplo. Então, isso aí tem que ser bem discutido, né, essa conduta, para que depois o resultado seja mais satisfatório, né. Ninguém quer fazer uma lobectomia à toa, né? Ainda mais que traz uma morbidade que a gente até é desconhecida agora e ainda mais depois, mais para frente. Vai fazer falta esse pulmão? Exatamente, a gente não sabe o que vai acontecer com o pulmão de amanhã, né? É bom guardar dentro da gente. É bem isso daí mesmo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Eu acho assim, a gente está numa era agora digital, né? Que foi aí intensificada pela pandemia, todo mundo agora está no digital, mas a radiologia, eu acho que das especialidades médicas, talvez é a que seja
de fato, a pioneira, né, no mundo digital. Então, eu que sou mais velho aí, peguei já a chapa, né, pegava a chapa que tinha que ver no negatoscópio, Pois e é. eu lembro principalmente na ortopedia, né, os caras lá olhando e tal, aí passou para digital, e agora o digital, assim, com uma definição de imagem muito boa, e a gente consegue, vocês, né, conseguem até fazer algumas medições, algumas predições, e mais recentemente já tem até alguns software ou alguns programas, né, não sei como é que eu chamo, de inteligência artificial, que consegue até fazer uma pré-triagem, dar umas dicas e tal. Aí eu queria ver, na sua opinião, como que você enxerga isso, e como que isso pode impulsionar aí o diagnóstico dos pacientes no futuro, né? Ah, sim. A gente já passou pelo que vocês estão passando agora na patologia, né? Que nem foi a sua outra live com o Babancin, falando sobre essa transição para o mundo digital, né? A radiologia é um pouquinho mais fácil de fazer isso, que a gente é só branco e preto, né? Enquanto para vocês, a parte do colorido é tudo, e isso aumenta muito a informação, né, de dados no que a gente tem. Mas na radiologia a gente já está passando por isso já faz algum tempo, né? Com os digitalizadores e assim por diante. Com isso a gente, e eu acho que é onde a tecnologia mais está desenvolvida nesse sentido é a radiologia mesmo, por a gente ter começado muito antes. E também por ser relativamente mais simples, como a gente só tem tons de cinza, né? Não tem cor, fica até um pouquinho mais fácil para fazer esse entendimento. Né? Mas você acha que a patologia vai acabar? Oi? Você acha que a radiologia e a patologia vão acabar? Não, eu tenho certeza que não, aliás, né? Só se todos os seres humanos foram suplantados por máquinas no futuro, é um mundo lá Matrix, talvez, mas o mundo, pelo menos como eu entendo, eu não acredito, né? Porque a máquina, cada um, eu já trabalhei, né? Inclusive meu mestrado é sobre a avaliação automática, né, de hipertensão pulmonar, ele pegava uma tomografia computadorizada, e o Pop Software ele fazia uma série de avaliações de diversos parâmetros para pegar e estabelecer nos pacientes com hipertensão pulmonar, né. Então eu já trabalhei com isso, eu sei como funciona, e tem coisa muito boa, né? Principalmente que eu falo para ajudar a gente e principalmente ajudar os pacientes. Eu consegui trazer dados adicionais que são muito subjetivos para mim, trazer esses dados como uma objetividade para até mesmo um acompanhamento de um paciente. Então isso daí é muito interessante, né? Além disso, nós somos humanos, né? E sendo humanos, a gente acaba, de vez em quando, cometendo alguns erros, tipo, passar algum micronódulo pulmonar, algum nódulo pulmonar assim. Isso é outra coisa que a inteligência artificial vem, é mais para ajudar do que qualquer outra coisa. Ele pegar e vai falar, ó, tem esse achado aqui, ó. Você dá uma olhada, vamos ver se é verdadeiro, se não é verdadeiro, vamos estratificar esse achado aí que eu estou vendo aqui, e o mais importante, se ele é real ou não. E aí eu entro na parte que eu acho que a gente nunca vai ser suplantado, é porque quando você trabalha com seres humanos, nada é perfeito, assim por dizer, né? O que acontece? Todo o exame, ele da imagem, quanto até mesmo no processamento dessa. São todos fatores que vão modificar a minha qualidade da minha imagem. Ô, Gustavo, deu uma travada aí. Alô? E a gente tem que falar, olha, isso daqui é uma imagem real ou não. Isso daqui muito provavelmente é uma imagem relacionada a principalmente movimento respiratório. Vixe, eu acho que travou o seu feed por aí. O seu também travou aqui, acho que tá a chuva da Alô, alô, alô. melhorou?
Alô? Melhorou? Melhorou? Alô? Alô? Travou. Bicho, acho que essa internet. Eu até testei a internet aqui agora há pouco para ver se está Agora funcionando bem. voltou, só não tá a imagem, mas o som tá vindo. Alô? Tá me ouvindo agora? Tô. Ouvi que você estava falando do nódulo que pode ser uma coisa falsa, e aí Travou em que parte? Você ouviu até onde? E aí a máquina pode te dar uma dica, mas você que vai dar a palavra final. Isso, exatamente, né? E a mesma coisa que eu sempre gosto de comparar com uma indústria que está muito na nossa frente dessa parte de automatização, é assim que é a indústria automobilística, né? Já faz décadas que eles usam máquinas para pegar e fazer o trabalho humano, e essas máquinas elas são sempre supervisionadas por pessoas para garantir que ela está fazendo a coisa certa, né, o tempo inteiro. E eu acho que é alguma coisa parecida que a gente vai pegar e sofrer. Pode até diminuir o número de médicos radiologistas, não por dizer, mas vai ter alguém olhando aquelas imagens e falando, não, isso aqui está certo, não, isso daqui está errado, isso daqui é um artefato. Que qualquer pessoa que trabalha aí com a imagem vê que não é uma coisa muitas vezes absoluta. Eu tenho muito artefato de imagem, principalmente em paciente que não faz os exames na condição ótima, né? Um paciente internado, que está às vezes entubado, eu não consigo fazer uma apneia boa para ele para eu conseguir pegar boas imagens. Então, a gente não vive nesse mundo perfeito que é o mundo das máquinas, né? Como essas máquinas avaliam esses tipos de imagem em inteligência artificial. Então, na minha opinião, não vamos ser explantados, nem eu, nem você, muito menos você. Eu vejo também eu acho que é uma coisa que vem para adicionar muito na nossa qualidade de laudo, para pegar e colocar informações adicionais ainda mais para o paciente. E também existe mix de doenças, né? O paciente pode ter duas doenças pulmonares, né? Não é impossível. E talvez isso possa ser mais complicado também para uma análise de inteligência artificial, né? Que depende para aprender, né? Não, fatores confusionais, né? Coisa mais que a gente pega. Eu trabalho muito com paciente internado, muito paciente grave, em CTI, e muitas vezes exatamente aquele paciente que tem DPOC, que tem insuficiência cardíaca e tem COVID. Então, como eu pegar as alterações do parênquima pulmonar, falar o diferencial, o que é COVID, o que vai ser edema pulmonar, o que é parte do DPOC, a gente tem que ter um feeling disso daí, de olhar e falar, eu acho que isso daqui está mais para achados relacionados à insuficiência cardíaca, com um quadro de congestão pulmonar, do que um COVID, né? Esse é o grande problema que a gente enfrenta diariamente. E a máquina é difícil pegar e também fazer isso daí. Lógico, tem algoritmos que eles vão rodar para pegar e colocar tudo isso junto para ver em modelos científicos como isso se comportaria. Mas mesmo assim a gente tem que olhar e ver se você concorda ou não. E sempre vai ter isso, na minha opinião. Eu acho que vai transformar, né? Eu acho que, como você falou, a gente vai supervisionar. Eu também acho, né? Pode acabar um dia, eu acho que não, mas eu tenho uma certeza que a gente não vai ver isso. A gente tem a macroscopia, que você precisa pegar a peça, saber onde é a margem, onde é superior, onde é inferior,
que isso tem impacto no estadiamento, né? Então, isso não é uma coisa simples de fazer. Olhar a lâmina é uma parte, lógico, importante, mas assim, não é a única parte, né? Que normalmente as pessoas até desconhecem, né? O trâmite ali da patologia, que é um trabalho realmente artesanal, né? Você tem que pegar uma pedra, cortar onde está a lesão, cortar a margem, se for tumor, por exemplo, né? Fazer todo o processamento histológico, que vai Sim. banhos, que vai temperaturas, que vai cortes, que vai corantes. Então, assim, não é uma coisa que sai do nada, uma imagem que sai do nada, né? Então, eu acho que a mesma coisa é a radiologia, né? Tem todo um preparo também do paciente, né? Vai dar contraste, não vai? Quanto de contraste? Tem insuficiência renal, né? Quanto tempo espera mais, espera menos. Então, eu acho que tem todos esses detalhes que são complexos e precisam aí da mente humana para poder serem conduzidos de maneira satisfatória, né? Mas eu acho que, assim, para o clínico, eu acho que vai melhorar a acurácia diagnóstica, né? Eu acho que eu acho também que vai melhorar a interação. Eu acho que eu vejo que, por exemplo, aqui mesmo no HC, todos os clínicos pneumologistas eles têm acesso à imagem da tomografia. Ainda não tem da patologia, mas esperamos que em breve tenham. Mas mesmo assim, eles vão perguntar para os radiologistas torácicos, né? O professor Marcel, por exemplo, a opinião dele, porque nada como você conversar com um especialista da área para ver se sua interpretação está correta, né? Então, eu acho que o fato de você ter a imagem não garante que você tenha o diagnóstico correto, né? Sim. Não, nem um pouco. As coisas que nem a gente está falando se confundem muito, né? Se nem quando a gente tem esse tete a tete um perto do outro, a gente consegue definir muito bem isso daí, que nem a parte da infecção, neoplasia, por exemplo, né? Imagina sem nada disso daqui. Eu acho que isso é outra parte na tecnologia que vai ajudar. Eu acho que a tendência com a tecnologia se disseminando mais, os sistemas serem mais integrados, né? Que nem a gente já tem notado faz tempo com o Atos, na radiologia, sistema patologia e assim por diante, né? Eu acho que isso é uma tendência em diversas instituições com o desenvolvimento tecnológico, principalmente de sistemas de informação, de integrar tudo isso daí e trazer mais informações para todo mundo, né? Eu entendo o lado do clínico, muitas vezes, que atende 100 pessoas num dia, está difícil pegar e colocar, escrever uma história completa para a gente fazer o melhor entendimento. Então, às vezes, pode ser difícil. Mas que nem naquele, a gente está falando naqueles casos que são mais difíceis ainda, a gente tem um entendimento melhor das coisas que estão acontecendo, é essencial, né? Para a gente conseguir dar um feedback muito melhor. Ficar escrevendo ou discutindo o caso, né? Porque a fila anda, né? Mas hoje em dia tem WhatsApp, tem e-mail, então eu acho que alguns casos já pode haver uma interação, né? Mesmo quando a pessoa está distante do radiologista, distante do patologista, né? Lógico, não em todos os casos, mas naqueles casos que você falou que são mais difíceis ainda, né? Talvez valha a pena os clínicos começarem a ter uma interação e os patologistas e os radiologistas terem também boa vontade de discutir o caso, né? Porque às vezes também o patologista e o radiologista não estão dormindo o dia todo, né? Estão trabalhando também. Sim, esse é o problema. Isso é outra coisa, né? Quando a gente está discutindo casos, a gente está deixando de trabalhar e de liberar novos casos. Né? Então, é outra coisa que acaba pegando e atrasando o serviço um pouquinho para todo mundo. Mas tem casos que precisa, não tem jeito, né?
Não, mas você sabe que tem algumas grandes corporações que quando eles remuneram os médicos, uma das coisas que eles levam em consideração, É que isso além tem que da ser produção, valorizado, né? Eu é acho que exatamente, se você ligou para o isso aí médico, se muda o você ligou para o diagnóstico, às vezes paciente, muda o tem diagnóstico anotação lá total. e você acaba ganhando um pouco a mais Então, eu por acho aquele que exame por causa é uma desse tete coisa a que tete. os médicos sei lá, até os pacientes, né, tem que entender que não é frescura, né? Eu acho que o HC está aí para Sim, provar isso. A gente tem ah, cada diagnóstico que mudam completamente depois dessa discussão multidisciplinar, ou seja, no tumor board, ou seja, de doença intersticial, e isso realmente faz a diferença. E no fim, quem vai ser beneficiado é o paciente, né? E eu acho também que um diagnóstico bem feito desde o começo reduz tempo de internação, reduz recorrência, reduz medicação, né? como é. Você tem uma decisão melhor de qual procedimento melhor a ser feito. Então, eu acho que a longo prazo, esse tipo de reunião é como se fosse uma coisa preventiva, né? É melhor a gente dar vacina do que tratar os doentes. Apesar da vacina ser cara também, né? Já que a gente está na época de Covid, comparar com vacina. Uhum. Mas quando você lida realmente com política de população, como seria isso daí, tem alguns casos que eles acabam ficando perdidos em todo esse sistema, né? Que nem você pegou e falou, e acaba indo para um lado que não era para ele ter ido. Se tivesse rolado uma conversinha um pouco melhor, falar, oh, não, uma coisa que eu pego de vez em quando é paciente fazendo acompanhamento de lesões que, de acordo com os guidelines atuais, não era para ele estar fazendo segmento já faz algum tempo, né? E isso também traz um certo desconforto para o paciente de ter que sair da própria casa, vir até a hora em tempo de convite, fazer o exame, voltar para casa dele, um exame que muitas vezes é desnecessário, né? Além de, por exemplo, uma tomografia, além de radiação, além do custo do exame. Então, essa conversa também, falar, olha, você precisa fazer uma coisa, é uma das coisas interessantes que a gente está conversando, acaba mudando muito o paciente. Sim, E a outra coisa é o porque fazer fazer demais demais não porque quer também dizer que vai ser um faltou, né? diagnóstico menor, A né? conversa, né? Então, são Pode ser que dois lados da fique à mesma toa, moeda né? Que não ali serve para nada. que são prejudiciais, Então, né? uma boa orientação com pessoas capacitadas, com pessoas que lidam com aquele problema, eu acho que é a melhor solução Exatamente. para você ter a longo prazo o melhor resultado com menor custo, ou seja, a melhor relação custo-benefício, né? E que, na verdade, no Brasil a gente faz o contrário, né? Faz o que dá, o que tem, às vezes nem tem, né, também. E fica subtratado, subdiagnosticado, Sim. ou às vezes fica hiper, né? Aqueles pacientes também que vêm, tem uns que vêm que tem mais exame que você não sabe qual exame olhar, de tanto exame que tem, né? E o pior é que às vezes o exame dá alguma coisa e aí atrapalha mais ainda o raciocínio, porque aquilo não era esperado, né? Você se perde no Às meio vezes do tem exame, né? falso positivo, né? Então aquilo acaba atrapalhando, né? Então acho que isso é importante os clínicos terem em mente, né? De que precisa Uhum. ter a conduta adequada e precisa então discutir os casos, principalmente os mais complexos, tanto com o patologista quanto com o radiologista, né? Eu acho que isso é a mensagem, acho que mais importante aí do dia, né? Dessa discussão. Aqueles que têm mais acesso, né? Lógico, melhor, mas É, aqueles também que estão longe, isso não impede de discutir o caso hoje em dia. perfeito. Hoje em dia dá para mandar a imagem da lâmina, discutir, né? Buscar alternativas que antigamente eram mais difíceis, né? Nem um pouco. Outra parte boa do avanço da tecnologia, né? Levar
essas tecnologias para lugares mais remotos, né? Sim. Eu laudo muita tomografia, por exemplo, de Roraima, do norte do país. Eu também não tenho muita conversa com os médicos, mas a gente tenta levar algum grau de qualidade também para esses lugares. O médico tinha indicado uma biópsia transbrônquica e tal, e queria minha opinião e tal. Aí eu falei, putz, mas assim, era o paciente, né? Então assim, os pacientes hoje tem o médico deles, que tratam deles, tem o Dr. Google, e às vezes eles perguntam para um terceiro ainda, né? Então, tem segunda opinião, então não adianta correr. Não adianta achar que, deixa assim para ver como é, que o próprio paciente hoje em dia não é bobo, né? Não é nem segunda opinião, né? Ele vai buscar o que é melhor, né? O que dá para fazer, mas o que seja melhor naquela possibilidade dele, né? Então achei bem interessante isso, porque era uma mãe, né, meio que desesperada, perguntando do filho e tal. Aí assim, a gente deu uma orientada e tal, mas no fim até conheci o médico que ela estava tratando, falei para ele tudo, era um médico super competente. Mas assim, o paciente às vezes também vai atrás, né, de tentar obter o seu diagnóstico de uma maneira mais eficiente, principalmente nas doenças crônicas, né? Mas deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você está trabalhando mais na UE agora também, né? E é legal, porque eu acho que então você vê bastante caso mais agudo, né? Mais de emergência. Eu tenho recebido algumas biópsias, são poucas. Eu trabalho bastante na UE, isso. A gente não tem aqui um sistema de biópsia pulmonar ali de emergência, né? Como tem em São Paulo. Mas o pessoal está começando a fazer alguma coisinha, né? Você acha que tem potencial ali a emergência? Tem bastante caso? Você acha que tem caso que haveria necessidade de biópsia? Olha, caso não falta. Essa é a verdade, né? Na unidade de emergência, tudo do mais bizarro de agudo chega o tempo inteiro, né? O que a gente mais vê são os politraumatizados de longe, pacientes com umas lesões, umas contusões pulmonares, assim por dizer, bem importantes. Mas lá, ao mesmo tempo, também vem muito paciente de complicações agudas de doenças crônicas, né? Que principalmente para esse povo da cirurgia torácica tem bastante caso lá, empiema, abscesso pulmonar, aí eu pego e vejo, putz, será que não tem uma lesão central aqui lá, alguma coisa assim, então, sim, tem muito diagnóstico diferencial, tem muito caso diferente, e espaço para coisa bizarra sempre tem para crescer, viu? Biópsia de pacientes de UTI, de unidade de emergência, né? Então, é que agora a gente está na pandemia, assim, a gente perde um pouco o parâmetro, né? Mas antes, quando não tinha pandemia, sempre chegava aqueles casos de insuficiência respiratória, às vezes não sabe o que é, não evolui bem, acaba, é possível às vezes até fazer uma biópsia, né, para tentar achar uma etiologia mais específica, né, principalmente quando tem alguma suspeita mais esquisita, um fungo mais esquisito aí. Eu acho que porque algumas coisas são um pouco inespecíficas, né? É outra parte da biópsia que você tem que ajudar a gente de vez em quando. Quando a gente está tratando aquelas infecções que não melhoram. E às vezes a etiologia fica mais improvável, né? Assim, fica mais difícil a gente conseguir chegar, né? Então, assim, torcer para que essas biópsias aí se intensifiquem, até mesmo para a gente poder correlacionar mais aí com a tomografia, né, com o raio-x que vocês têm lá, e talvez aumentar a interação aí com a urgência, né. Assim, Eu tenho, nos dias que eu vou lá, eu tenho bastante contato, né? Que lá tem a disciplina de cirurgia de emergência, né?
Então eles fazem bastante coisa, lidam com esse tipo de paciente bastante, e até onde a cirurgia torácica não vai, mesmo pela própria das limitações de gente, pessoal mesmo, o pessoal da cirurgia de emergência ajuda bastante. Um centro grande de oncologia, eu acho que a gente tem ainda um potencial, temos um centro grande de emergência, mas com potencial aí da patologia pulmonar e torácica, né? Eu acho que a gente pode crescer nesse campo aí. Então é isso. Quer fazer algum comentário final aí? Bastante. Não, só o mesmo apelo de sempre, principalmente para os clínicos. Nesses casos mais difíceis para todo mundo, por favor, me manda uma mensagem, vamos conversar para ver se a gente pega e consegue chegar num diagnóstico para esse tipo de paciente, não deixar esse povo largado por aí, né? Eu peço bastante, pelo menos escreve uma notinha, qualquer coisa, que você ajudando a gente tem muito a ajudar de volta também. Eu acho que o pessoal aproveitou bastante e valeu aí. Em breve a gente faz outra aí mais para frente. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Gustavo? Um abração para todo mundo. Opa. Foi muito produtivo. Tá ok, então. Um abraço, boa noite. Ok, um abraço para todo mundo, especial você, obrigado pelo convite. Tem muita da nossa conversa aqui hoje.